E aí, beleza? Nesse vídeo eu vou estar falando sobre dois scripts, tá? E algumas modificações que eu faço no meu arquivo de configuração do Vim, né? No meu Vim RC, que estão facilitando muito o meu trabalho quando eu estou fazendo algum arquivo em LaTeX, tá? Então eu tenho alguns vídeos sobre LaTeX, tu pode estar olhando aí no canal. E também facilitando, por exemplo, para ver o preview, né? Ou compilar diversos formatos de arquivo. Tá? Eu vou abrir esses dois scripts aqui, tá? Para mostrar para vocês. Eu deixo aqui no meu diretório .local bin, tá? Então, mas vocês têm acesso a esse diretório aqui com todos esses scripts e esses módulos aqui da minha barra de status na minha página do GitHub, tá? E o primeiro script que eu quero mostrar para vocês, então, é o compiler. Tá? O que esse script faz? Esse script eu peguei então no repositório do Luke Smith, né, no GitHub dele, e esse script ele serve para compilar então arquivos de diversas extensões. Tá? Então como é que funciona assim de maneira abreviada esse script? Tá? Ele vai ler o nome desse arquivo, então ele vai ler o diretório que esse arquivo está incluído, vai pegar e criar uma variável para a extensão desse arquivo também, para estar entendendo que ação que ele deve fazer em relação a esse arquivo. Tá? O que esse script vai estar fazendo, então, basicamente? Deixa eu descer aqui, ó. Aqui, quando é um arquivo .tex, tá? Que é um arquivo quando tu escreve alguma coisa em LaTeX, o que ele vai fazer? Ele vai executar, ele vai compilar com o comando pdf LaTeX, a não ser que, aí ele usa esse sed 5k, que nas 5 primeiras palavras, nas 5 primeiras linhas do documento, tenha a palavra ZLaTeX. E daí ele vai compilar utilizando o protocolo do ZLaTeX e não do PDF LaTeX. Ele vai ver também, ele vai dar um grep nesse arquivo para ver se tem a palavra addBibResource, né, essa função, porque essa função o que ela faz? Ela adiciona um arquivo de referências bibliográficas. Então ele vai, se tiver, o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar executando aquele comando do Bibber para estar fazendo com que apareçam então de maneira correta as tuas referências bibliográficas no teu documento. Aí tem depois algumas outras extensões, tá? Por exemplo, o tech, ele vai puxar lá aquela função, essa função aqui em cima. Em C ele vai usar então o C compiler, o que seria o compilador em C padrão da tua máquina, então poderia ser o GCC, né? Em Go ele vai rodar esse comando de Go. Se for MD, aí vai depender de algumas condicionais que são colocadas aqui, vai gerar um arquivo em PDF, tá? .ms, então ele vai usar aqui para estar compilando em PDF tudo. Arquivos em Rust, etc. Tá? Em Cent, que é aquela ferramenta de criar apresentações de slides lá do Suckless, etc. Tá? Então esse script aqui ele vai estar compilando arquivos, certo? O segundo script que eu quero mostrar para vocês é esse opout, que seria Open Output. Ou eu até acho mais interessante assim de pensar nele como um preview, que é como eu utilizo ele no Vim. Tá? O que esse script curtinho aqui vai estar fazendo? Tá? Ele vai estar pegando o arquivo lá, criando essa variável aqui com o nome e a extensão do arquivo. E daí, se for um arquivo .tex ou .md, .ms ou .me, né, ou aqui MD ou RMD e tal, o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar abrindo com o teu programa padrão para abrir PDFs que tá o que tiver cadastrado ali, o que tiver setado no XDG Open, tá? Então no meus ele está setado para usar Tura, tá? E daí vai abrir esse PDF, o arquivo em PDF com o mesmo nome do arquivo que tu está aberto no Vim, por exemplo, que é como eu utilizo, que eu vou mostrar agora daqui a pouquinho. E se for um HTML, ele vai abrir com o browser que eu tenho setado na variável browser. Então se eu abrir aqui, peraí, aqui ó, se eu abrir aqui o meu
bash rc, vocês podem ver que eu exporto essa variável browser globalmente aqui e seto ela como Qt Browser. Então, meus arquivos em HTML vão abrir no Qt Browser, tá? Então, esse script é bem simples também. Deixa eu mostrar para vocês o que eu coloco, então, no meu Vim RC, tá? No meu Vim RC aqui, só para vocês entenderem depois como é que eu vou exemplificar para vocês. Eu coloco aqui a minha leader key, tá? A minha tecla leader como vírgula, tá? Então, quando eu der vírgula em algum comando que eu setei junto com essa tecla leader, ele vai rodar. E lá no final do meu arquivo, eu tenho aqui, ó, essas duas últimos comandos que importam aqui, que estão relacionados com aquele script. Se eu teclar a minha tecla leader, vírgula, então, e C, o que ele vai fazer? Ele vai salvar, forçar esse salvamento do arquivo, e daí ele vai rodar aquele script lá compiler, certo? E se eu der um vírgula P, então um leader P, ele vai rodar aquele de Open Output, né? Que seria o que eu entendo mais por preview, por isso que até botei o P aqui como tecla para rodar ele. Vou vir aqui então, vou vir aqui no meu diretório temporário, eu coloquei aqui então um arquivo .tec e um .md, tá? Mas depois eu vou mostrar para vocês com algum em HTML, certo? Então, se eu vier aqui no meu nesse artigo.tec, tem um modelo meu aqui que eu utilizo para escrever artigos em LaTeX, tá? Se eu quiser compilar ele, então eu posso dar um vírgula e C de compile, tá? Então se eu der um vírgula C, ele vai estar aí compilando o arquivo, certo? Dou ele está rodando ainda algumas coisas, dou um enter, beleza. Se eu quiser dar o preview, então, nesse arquivo que eu recém compilei, eu dou um vírgula P, tá? E então ele vai abrir para mim aqui o meu arquivo compilado aqui ao lado. Deixa eu mostrar até para vocês melhor aqui, olha só. Tá aqui meu arquivo compiladinho, bonitinho, tá? Se eu atualizasse alguma coisa, né, então ele provavelmente eu poderia recompilar ele e já ia estar funcionando normalmente, tá? A mesma coisa com o arquivo MD, então eu poderia dar um E aí o que vai estar fazendo, tá? Eu compilei ele aqui, tá? Então vocês podem ver que eu poderia abrir, então, por exemplo, se eu abro aqui CLI.md e dou o meu comando de preview, ele vai abrir aqui os slides que eu criei em Pendle, então em Markdown, tá? Por exemplo, se eu quisesse em HTML aqui, deixa eu ver se eu tenho. Tem um arquivo em HTML. Eu poderia abrir e usar aquele script de preview. Então, se eu dou um vírgula P, ele vai abrir provavelmente no Qt Browser, isso daí. E abriu aqui no Qt Browser, eu posso estar usando, então, por exemplo, essa página HTML que eu tenho aí, tá? No mais, então, seria isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo, tá? Seriam esses dois scripts que vão estar disponíveis então lá no meu repositório GitHub, esse op-out, né, de Open Output, e esse compilador aqui, tá? Então espero que tenha gostado e isso facilite o seu trabalho trabalhando com arquivos em LaTeX para estar vendo esse preview e compilando diversos arquivos aí. Então nos vemos no próximo vídeo e até a próxima!